Boa noite, chegamos mais uma vez com 7 por 1. Você já sabe, são 7 dicas de um assunto super importante e sempre com um convidado mais do que especial, especialista desse assunto. Bom, hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante. O mundo hoje vive essa síndrome da criatividade, da necessidade de ser inovador, de ser criativo. Existem grandes questionamentos se todo mundo é ou não criativo, mas de fato, toda empresa, e não importa qual seja, ela precisa ser criativa. Ela precisa ser inovadora. Ela precisa trazer essa energia da inovação para dentro do seu dia a dia. E isso, às vezes, é uma coisa complicada, porque as pessoas, às vezes, nem sabem direito como fazer. É por isso que hoje a gente trouxe uma convidada muito, mas muito especial. Ela é líder, empreendedora, atua há mais de 25 anos nas áreas de inovação, marketing e comunicação para grandes marcas e empresas de varejo, sempre com foco na experiência do cliente e trazendo resultados para o negócio. Ela já ajudou a tirar do papel inúmeros projetos, planejando e executando negócios e inovações para marcas como Unicef, Omo Lavanderia e usando sempre uma visão sistêmica e as mais modernas metodologias. Ela foi sócia da CF Promo, agência de live marketing, onde planejou e executou mais de 500 ativações de marca e serviços para clientes como Unilever, PepsiCo, Kimberly-Clark, GPA, Danone, Nivea e outros tantos. Como empresária, ela já teve a oportunidade de conhecer os diversos aspectos de uma empresa, ela liderou pessoas, fornecedores, clientes, finanças, salários, impostos, enfim, todo aquele pacotão que a gente sabe de como você tem que fazer a gestão de uma empresa, e vocês sabem muito bem o que eu estou falando. E ela entende as dores do empreender, as dores e o aprendizado de equilibrar tudo isso nos cenários, muitas vezes, de instabilidade econômica, quando a gente não fala de uma pandemia, né? Ela tem MBA em marketing na SPM, ela tem uma formação em relações públicas na Casper Libero, ela é especializada em design sprint, design thinking, design de serviços, gestão de produto digital, marketing digital, growth marketing, metodologias ágeis, agile coach, lean inception, design organizacional, antropologia visual e... Ufa, meu Deus do céu, olha a formação dessa mulher. Ainda ela fez pesquisa de tendência. E hoje, com a sua empresa Vivalor Inovação e Negócio, ela faz algo muito, mas muito importante para o mercado, que é em torno de uma coisa que tem suma importância e que hoje é o nosso tema, que é tirar ideias do papel. Então, para falar das 7 dicas em como tirar uma ideia do papel, eu tenho mais do que o prazer e a honra de convidar Giovannina Coppola. Boa noite, Dil. Obrigada, viu? Adorei o convite, um super prazer estar aqui, ajudando as pessoas a tirar ideias do papel e fazendo esse Brasil crescer, né? Que é o que a gente está precisando, né? Esse é o meu grande propósito. Sensacional. Vamos lá, né? Vamos fazer acontecer. Depois de uma pandemia dessa, só tirando ideia do papel. É verdade. Você sabe, antes de começar, Giovannina, eu queria até te fazer uma pergunta. Assim. Tem um grande amigo meu, que hoje, inclusive, ele trabalha nos Estados Unidos, que ele fala uma coisa muito legal. Ele diz assim, não somos nós que abandonamos ideias, são as ideias que abandonam a gente quando a gente não as executa. Você concorda com isso? Sim, porque se você pega as grandes startups hoje, né, a ideia de é você pegar né, você pegar uma ideia e executar ela da melhor forma possível, né, mais rápido, aprendendo rápido e né, errando e aprendendo rápido. Então, tirar uma ideia do papel, você falou muito bem agora quando você fez a introdução, é um método, né? Todo mundo é criativo, não tem essa de que só quem trabalha numa agência é criativo. Obviamente que a gente, né, que veio desse ambiente da agência, a gente exercitou muito isso durante muitos anos. Então, tem método, tem uma coisa que eu aprendi com você, que é você sempre olhar para vários lados, né, e ter um repertório muito grande, né, você que é um criativo sempre falou isso para mim, Giz, tem que ter um repertório de olhar desde revistinha, né, né, e até em novela, teatro, cinema, shows. Então, a gente acaba adquirindo repertórios grandes e consegue usar esse repertório em várias ideias, né, em vários projetos. E hoje, se você não for sistêmico, se você não olhar para todos os lados, você acaba tirando uma ideia do papel que muitas vezes ela só vem da tua cabeça.
E esse é o grande problema, né? Então, por que que a gente fala trazer diversidade, muitas pessoas, novos olhares, várias áreas envolvidas, trazer o ágil, é trazer toda essa diversidade, trazer tudo isso, né? A gente vai falar um pouco disso aqui. Eu vou falar um pouco. Isso é super importante e na hora de cocriar eu vou falar sobre isso. Bom, já deu para perceber o naipe do nosso conteúdo de hoje. Vai ser realmente uma masterclass falando de inovação, de criatividade. E eu super concordo com a Gi, assim, existe sempre esse comentário, será que todo mundo é criativo? Sinceramente, eu não acho, eu não sou. Tudo bem, a gente não precisa ter um monte, todo mundo é médico, nem todo mundo é advogado, pode ser que nem todo mundo seja totalmente criativo, mas a criatividade sempre existe nas pessoas. Ela pode ser desenvolvida, ela tem metodologia para isso, tem processo para isso, há o talento sempre como um elemento de diferenciação, né, Giovanina? Tem Sim. gente que tem criatividade, tem mais talento, então isso potencializa ela. Mas o que é mais importante hoje é o que a Giovanina está trazendo para nós, que ela está partindo de um princípio assim que a criatividade e a inovação é uma necessidade básica de qualquer profissão, de É. qualquer empresa, e como a gente faz para isso ser desenvolvido da melhor maneira. Eu Pronta para começar? tenho, Opa, pode eu falar. só tenho um ponto, Gil, eu até escrevi sobre isso, eu tenho um artigo que eu falei sobre isso no LinkedIn. Criatividade não é eu não sou, eu não estou. Criatividade tem muito a ver com errar, né? Eu acho que a gente pode fazer um 7 por 1 só sobre isso, que é um tema muito vasto. Criatividade tem muito a ver com errar, você tem que se permitir errar. E a gente foi muito tolhido, né? Então, as empresas não aceitam, nós, como desde criança, a gente nunca foi aceito, o erro sempre foi visto como uma coisa ruim. Então, gente, assim, todo mundo é criativo, parte desse princípio. Você só não desenvolveu esse talento dentro de você. Isso é muito importante, porque isso tem a ver com inovação. Inovação tem a ver com errar. Óbvio que você não vai sair errando, mas se você não se permitir isso, você não inova. Sensacional. Isso é muito legal que a Giovanina está falando, até para a gente partir de um princípio seguinte: todo mundo é, ok? Bom, a partir daí, o que, que eu posso? Posso ser mais, pode ser Sim, menos, pode ser bem mais. Lembrando até que uma das palestras mais vistas do TED, que é de um educador inglês chamado Ken Robinson, ele fala exatamente isso, que desde a época da escola, nós começamos a estigmatizar o erro. Ou seja, a sim, gente começou a punir o erro de forma a gente sim, não dar espaço para ele. Então, eu diria para vocês que o nosso 7 por 1 de hoje ele tem um grito de liberdade, hein, gente? A gente sim. aprender que a gente é criativo sim, que a gente pode ir para cima. Pronta para começar então, Vamos Giovanina? lá, vamos lá. Beleza. Então, a gente vai começar nossas 7 dicas hoje em como tirar uma ideia do papel. E a dica número 1, apesar de ser básica, ela é essencial, porque se você não começar bem por aí, não adianta o que vai desenvolver de novo. Então, a dica número 1 é: defina o objetivo. Por que isso é tão importante, Giovanina? Porque se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho leva a lugar nenhum. Basicamente, entendeu? Você vai sair, você está saindo, né? Você sai da tua casa sem saber para onde ir, você dá a volta no quarteirão. Você perde tempo. Hoje, quais são os nossos maiores recursos? Tempo, 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 né? Dinheiro, energia. Você vai perder tempo, você vai perder energia. Você tem que pautar todo o seu. Se você é uma agência, obviamente que você já vai receber um briefing do cliente. Se você é uma empresa, você já sabe. Eu chego em muita empresa, Gil, que tem muitos problemas para resolver. Não, porque não vende, porque eu preciso mudar o modelo de negócio, porque eu preciso mudar o produto em serviço. Tá, vamos definir um problema de cada vez, né? Tá, para este problema, você define uma frase que vai te dar uma linha condutora para o seu raciocínio. Então, por exemplo, eu escrevi uma frase aqui para todo mundo saber, uma frase simples, mas é uma frase que direciona tudo que você quer para esse objetivo. Então, como podemos repensar o modelo de negócio da empresa para que seja disruptivo e atrativo e atenda às necessidades dos nossos clientes, gerando valor na entrega e, ao mesmo tempo, seja rentável para a empresa. Então, esta é uma frase direcionadora, porque esta empresa está com um problema no modelo de negócio, essa empresa quer criar
um modelo disruptivo. E aí você tem que escrever o que é para você algumas perguntas, por exemplo, qual que é o fator sucesso para você? Qual que é o fator fracasso para você? Alguns clientes viram assim, para mim, e falam assim, tem que dar certo. Olha a pressão que você começa esse projeto. Não, porque se não der certo, eu vou falir, né? Claro, eu sei disso, mas a gente às vezes tem que ter um plano B, a gente então não pode depositar todas as expectativas só nesse projeto. Eu sei que ele é super importante, mas então, de repente, se ele tem que dar certo e se ele é a única forma de sobrevivência, então vamos botar foco nele. Então, vamos colocar todos os nossos objetivos dele, vamos fazer ele de fato acontecer, e não ir dispersando com outros projetos que acontecem no meio do caminho, já que ele é tão importante. Então, assim, qual é o fator, eu falei, sucesso ou fracasso disso? Onde isso vai me levar para os próximos 3 anos, para os próximos 5 anos, porque eu já vendo a visão de futuro da empresa, eu já consigo entender para onde eu vou. Né? Então, o objetivo eu sempre falo, você tem que começar esse projeto com um objetivo claro. Isso, como você falou, pode parecer bobo, mas não é. Deixa eu te fazer uma perguntinha dentro desse item. Isso me interessa muito, Giovanina, porque a gente vive hoje uma síndrome de briefings ruins, né? Quase sempre quem atende algum cliente recebe um briefing que, na realidade, ele é um esboço de uma necessidade. Às vezes tem muitos clientes que não entendem. Quando a gente fala assim, qual é o problema? Eu falo, não tem um problema. Bom, cara, se você está me passando briefing, não, você tem um problema. Você tem que ter, essa é a primeira pergunta que eu faço para o meu cliente. Qual que é o teu problema de negócio? E aí, porque às vezes as pessoas também estigmatizam a palavra problema. O problema não significa que você está na merda, desculpa a palavra, gente, mas significa que você tem uma questão para ajustar. Eu queria te fazer uma pergunta nessa da questão de definição de objetivo. Como é que é a relação que a gente tem que ter com um briefing? A gente tem que acreditar nele piamente, a gente tem que questioná-lo. Como é que eu questiono um cliente a respeito de um briefing? Eu acho que assim, a gente vai falar isso exatamente na próxima dica, mas, Gil, já é bom que você já deu essa introdução para a próxima dica. Sim, a gente tem que questioná-lo. A gente tem que questioná-lo e a gente, eu adoro falar isso, mas eu não falo isso para muitos projetos porque as pessoas não gostam dessa sensação, né? Eu falo uma coisa mais, assim, pensa na curiosidade de uma criança, né? Você vai falar com uma criança, tem até algumas metodologias que falam, explique para um ET o que você quer, o que você tem umas metodologias que falam, explique para um ET o seu problema de projeto. Porque um ET, ele não sabe nada do que você está falando. Explique para uma criança. A criança, ela é aquela questionadora. Eu já falo outra coisa. Eu adoro me perder. Porque assim, Gil, quando você se perde, imagina, você está perdido. Você vai até um lugar que você nunca foi, né? Eu olho para todas as placas de rua. Putz, como que é o nome dessa rua? Nossa, ali tem um carro. Nossa, ali tem uma árvore. Nossa, ali. Porque assim, a gente está acostumado a fazer todas as coisas da nossa vida de uma forma muito mecânica, de uma forma até numa rotina, porque é do ser humano, ele adora, né? Tipo assim, a partir do momento que ele já sabe fazer aquilo, né? Como dirigir, andar de bicicleta e outras coisas, ele não presta mais atenção do seu lado, né? E uma das coisas, quando eu comecei a trabalhar com inovação, eu fazia umas coisas meio loucas que eu ia me perder mesmo, entendeu? E só que essa é uma sensação que, para mim, ela é muito legal, mas para algumas pessoas ela é desesperadora, tá? Então, por isso que eu falo, se você não quer, você tem que se perder no meio do projeto, porque se você chegar no projeto achando que você está abafando, cara, você não vai sair do lugar, você vai fazer a mesma coisa que todo mundo faz. Então, assim, questionar sempre, ser curioso sempre, porque a forma, se o cliente está passando esse briefing para você, porque ele não sabe resolver, e você como agência, ou você como própria empresa, você vai resolver de um jeito, o outro vai resolver de outro, mas seja questionador, assim, da sua forma, explique, imagina você contando isso aqui para um ET, se você se preocupar em começar, não, olha, isso aqui, que às vezes uma criança te pergunta um negócio, você não sabe nem por onde começa a resposta, é tão básico para você, mas na hora que você vai responder, você fala, ixi,
peraí, isso aqui, você fala, nossa, aí vem um insight. Então, esse, assim, para mim, sempre comece se perdendo. Depois você vai se encontrar, mas não, você vai se encontrar só lá no 4, só na dica 4, tá? Da, da dica 2 e 3, você ainda vai falar assim, eu tenho um cliente que fala assim, meu Deus do céu, que horas a gente vai comer? Isso aqui não vai dar em nada. Você abre 200, calma, isso aqui vai dar. É que a gente que veio de agência, a gente sabe que o processo começa assim. A gente sabe que o processo começa olhando para tudo quanto é lado. Depois você vai chegar lá. Porque as pessoas têm a ideia de assim, problema, solução. E não é assim. É problema, procura, busca, solução. Entendeu? E as pessoas estão ansiosas. Mas cadê? Você não vai me trazer a solução? Não, calma. Para chegar à solução, a gente tem que conversar com muita gente. Sensacional. Giovanni, eu já percebi que esse 7x1 tinha que ser um 21x1, porque, caramba. É, Mas tem uma coisa é. muito legal que você está falando. Gente, apesar de todo mundo ser criativo, isso significa que todo mundo está acostumado com o processo criativo. Essa é a grande questão, e você já falou uma coisa aí muito importante, Giovanina. Muitas vezes a empresa, o cliente, ele está acostumado num formato muito clássico. Tem um problema, tem uma solução, e ele enxerga que isso é linear. Não é. Cabe a nós, quem já é algum profissional da área de criação, deixar ele, digamos, corrigir a expectativa dele e falar assim, calma, vai confundir um pouco, mas depois a gente vai chegar no caminho certo, né? E é por isso que eu queria já introduzir a segunda dica para você, que eu sei que eu fiz um spoiler aí, mas é o seguinte, dica número 2, faça um mergulho no tema e pesquise tudo o que você puder sobre o assunto. Acho que aí é batata, né, Giovanina? Se você faz isso forte, você cresce dentro de você todas as suas certezas, né? Porque assim, o importante é não parar de se questionar, né? Como já dizia nosso amigo Einstein, né? Neste momento, você tem que fazer um mergulho. Assim, quando nós somos agência, porque hoje eu trabalho em projetos que eu levo isso para a empresa, eles me contratam, né, para fazer isso. A gente faz muitas vezes de forma ágil, eu entro com uma squad dentro do cliente, a gente faz tudo isso lá dentro, porque a gente começa projetos de inovação do zero. Quando eu era agência, eu recebia isso do cliente, mas de uma forma muito sucinta, uma síntese. Ele não abria esse tipo de coisa para a gente, né? Porque muitas vezes eram coisas mais confidenciais da empresa, que ele não podia dividir. Então, cabe a nós, se você está dentro da empresa, tirando um projeto do papel, eu tenho clientes pessoas, eu tenho cliente empresas, eu tenho cliente ONGs. Então, cada um do seu jeito, você tem que mergulhar no tema e descobrir. Tá, se você está querendo criar um modelo disruptivo para uma empresa, eu sempre falo isso, Gil, a gente está muito acostumado a trabalhar com grandes empresas e com grandes marcas. Eu trabalho para startup também. Trabalhar para startup é uma delícia, porque é um bebê que está nascendo agora. Então, não tem uma história. Agora, você imagina, eu trabalho para a Omo. Omo é uma marca que tem anos de história. Você não, né? Então, você tem que estudar toda a história. Então, o que essa empresa faz, para quem faz, o que ela pretende fazer, qual que é a missão e visão dela, tem um diferencial competitivo, qual que é o universo verbal, como que ela se comunica com o público dela, quais são as ações de sustentabilidade que ela faz, quem são os concorrentes. Hoje em dia não se cria inovação, não se faz nada mais olhando para concorrente, se faz olhando para o seu público. Então, assim, para as pessoas, para o seu cliente, você é centrado no cliente, toda a inovação, tudo que você faz é centrado no cliente, não mais, você não olha para o concorrente. Se você fizer uma coisa que o seu público vai amar, ele vai comprar de você, né? Então, quem que são os clientes? A gente chama... Porque cliente, de fato, é quem compra, quem já é o seu consumidor, né? Mas quem são os usuários, ou quem são as possíveis pessoas? E aí, quando você mapeia esses atores, a gente chama essas possíveis pessoas que vão comprar de você, você tem vários atores na cadeia. Então, você tem
de fato, se você está falando que um produto B2C, né, que é a empresa vendendo para o consumidor, você vai colocar essa pessoa ali como centro, e aí a gente vai fazer o quê? Um mapa de atores. Quem são os atores que estão mais próximos dessa cadeia? Quem influencia a compra? Ou quem compra? Se aqui é um bebê, quem compra é a mãe. Quem que influencia a compra é a avó, é a mídia, quem é? Então, assim, tudo isso, quem são esses atores? Qual que é o feedback dessas pessoas? São fiéis? Se não são, o que elas procuram? Elas procuram algo novo? Como que é esse processo de compra? Como que é essa jornada? Existe uma concorrência ali no processo? A concorrência é por preço, é por complexidade, é por praça? Outro ponto que hoje é muito importante: quem são os seus parceiros? Né? Então, os parceiro de logística, às vezes, por exemplo, você tem um e-commerce que é sensacional, eu já peguei cliente assim, mas, meu, parceiro de logística acabava com a gente, entendeu? Ah, mas isso não era importante, mas hoje é, né? Hoje é, você pega o iFood, quem que é o iFood sem os entregadores? Eles são funcionários? Não, eles são parceiros, né? Então, quem que são os seus parceiros? É fácil encontrar? Ah, legal, entregador é fácil encontrar, mas tem parceiro que não é fácil encontrar, né? Então, quem são os seus parceiros principais para fazer seu produto chegar no mercado? Colaboradores. Colaboradores é um ponto super importante. No meu business, os meus colaboradores, eles têm que estar muito alinhados, não é tão fácil encontrar colaboradores para o meu negócio, né? Então, assim, quem são esses colaboradores? Qual que é o perfil? Eles são motivados e engajados? Né? Então, tudo isso a gente, quando vai fazer um novo business, você tem que pensar. Tendência de mercado. Assim, eu trabalho muito com design de futuros, que é não só olhar para a tendência, porque todo mundo está olhando para a mesma tendência que eu, mas sim olhar para um futuro especulativo e através desse futuro especulativo a gente traz para o presente onde a gente quer chegar. Mas isso não quer dizer que eu não tenho que olhar para a tendência. Né? Então, eu tenho que olhar quais são os desejos dos nossos clientes, quais são as tecnologias no futuro que vão afetar meu negócio, quais são os fatores sociais, culturais, econômicos e políticos ou ambientais que vão influenciar meu negócio. Por exemplo, quando eu trabalhei para a lavanderia, a gente sabia muito bem da questão da água, da questão da energia que vai impactar nosso negócio, né? Então, esses são fatores que você tem que olhar com muita força e falar, hoje, né, a gente tem que trabalhar com energia limpa, ponto. Não é mais uma questão se eu quero, né? Então, são fatores que influenciam muito o meu negócio. E aí, então, você vê que eu falei muita coisa, porque se você é uma agência, obviamente não vai olhar para tudo isso. Se você é uma empresa que quer tirar uma ideia do papel, você vai olhar para tudo isso. Tá? Então, assim, e tem coisas aqui que eu não falei, porque cada briefing é de um jeito, tá? Então, o que eu dei aqui faça um mergulho em tudo isso, mas isso a gente ainda está fazendo um mergulho dentro de casa, tá? Eu vou falar para você que num segundo momento, que vem uma próxima dica por aí, não, assim, pesquisa é a única coisa que acelera a inovação. Tá realmente incrível todas essas informações e essas dicas para a gente tirar as ideias do papel. Então não saia daí, a gente vai fazer um breakzinho bem rápido e a gente já volta com mais informações, com mais dicas da Giovanina Coppola, tá bom? Até daqui a pouco. Olá pessoal, eu estou aqui no meio desse 7x1 que está trazendo informações incríveis e queria lembrar para vocês que todas as quartas-feiras, às 21 horas, tem propaganda boa para todo mundo.
Um programa comandado por mim, Dil Mota, e pelo querido Júlio Anderi, um publicitário incrível, super premiado, com cases incríveis dentro desse universo da comunicação. E a gente fala de tudo ali. Fala de mercado, fala de profissionais e fala principalmente de pessoas. Porque, obviamente, por trás de um bom profissional tem que ter uma boa pessoa, e é isso que a gente tenta trabalhar, trazendo temas atuais para as pessoas se desenvolverem, se soltarem, crescerem, progredirem e tudo mais. Todas as quartas-feiras, 21 horas, no Instagram, Dil Mota e Júlio Anderi, e também dentro do nosso canal do YouTube, propaganda boa para todo mundo. Eu conto com vocês e espero vocês lá, hein? Um grande abraço, até mais. Eu falei para vocês que era rápido, né? Então a gente agora dá sequência com as dicas, 7 dicas para tirar ideias do papel com a Giovannina Coppola. Giovannina, eu acho espetacular essa dica, porque ela é bastante ampla, mas ela precisa ser. Eu queria só te fazer uma perguntinha, porque é uma dor do mercado hoje, quando eu falo do mercado de comunicação. O mercado, acho que se pautou muito em buscar pesquisas mais profundas, porque essa é a maneira que ele tem de entender melhor os problemas do cliente. E hoje existe um comentário muito grande que o cliente cada vez está mais, eu não sei se é impaciente ou raso na questão da profundidade do que você pesquisa. Você entende que a pesquisa profunda ela é um fato, uma necessidade, mas que na hora de você traduzir isso para o cliente, você tem que subir um pouquinho, ser um pouquinho mais raso, para que não haja um tipo de ruído entre tudo aquilo que você entendeu, que às vezes pode até te permitir ser um cara que entenda mais da marca do que ele mesmo, e aquilo que você quer passar para ele. Você acha que a gente tem que corrigir essa comunicação? Assim, existem formas de você fazer essa síntese, tá? Aqui no 7x1 eu não coloquei, mas assim, eu quando faço essa pesquisa, eu faço tudo isso utilizando passado, presente e futuro, tá? E quando eu utilizo, então eu faço tudo isso, é uma etapa que leva bastante tempo, e a forma que eu apresento para o cliente é uma forma de síntese, tá? Então eu tenho 3 canvas, né? Eu resumo, faço uma síntese muito grande, porque inicialmente tudo isso é um post-it. Então, como você vê aqui atrás, tem vários post-its, né? Então, por exemplo, isso aqui é um começo de um projeto, né? Que eu estou nesse mergulho de marca. Cada post-it que tem ali, ele tem mais de 100 post-its, é uma informação sobre um item que eu te falei. Só que eu não vou apresentar assim para o cliente, eu vou fazer uma síntese. Então, a minha síntese, eu tenho um Canva, e aí eu posso até disponibilizar isso para vocês, se vocês quiserem. Eu tenho uma série de Canvas que eu posso disponibilizar, porque eu acho que isso ajuda muito na hora que você vai mostrar isso para o cliente. Então, a parte de cima é o mercado, a parte de baixo é a empresa. A parte de cima eu separo. De um lado, eu coloco o que já existe no mercado. Então, tudo que o mercado já tem. E aqui, tudo que as pessoas buscam. Aqui embaixo, eu coloco o que nós temos como solução, como canal, e quais são toda a parte de pessoas internas que vai fazer. E eu faço isso para passado, presente e futuro. Tá? Então, eu pego todas essas informações que estão aí e eu transformo em imagens. E aí, quando eu vou apresentar, é como se fosse, eu não sei se as pessoas conhecem, mas é como se fosse um grande mood board, tá? Eu coloco, por exemplo, então, quando a gente vai fazer uma pesquisa sobre lavanderia, o que existe de lavanderia no mercado, no Brasil e no mundo? Então, existe tudo isso aqui de lavanderia. Hoje, lavanderia também é sapataria. Hoje, lavanderia é logística, é delivery. Hoje, como que era essa lavanderia? Falando de mercado, como que era essa lavanderia no passado? Era o tintureiro. Uhum. Como que vai ser essa lavanderia no futuro? No futuro vai ser autosserviço.
Vai ser autosserviço? Autosserviço já é hoje. Aí você tem dificuldade para saber o que, que vai para. Porque a maioria do que as pessoas falam que vai ser no futuro já é hoje. Aí, quando você fala assim, tá, mas o que, que as pessoas buscam? Ah, antes era a mulher responsável. A gente tem uma cultura de lavanderia muito europeia, onde a mãe ela é responsável por cuidar da roupa dos filhos e da família, porque isso é símbolo de cuidado. Se ela não cuidasse das roupas, é como se ela estivesse amando, né, os filhos e tal. E a gente tem isso, só que a gente almeja né, a gente almeja ser como um americano, só que a gente tem uma tendência de lavanderia europeia. Tudo isso é estudado, tá? Uhum. Então, eu vou colocando, por exemplo, como que é a família de hoje, né? Porque é engraçado, né? Os pacotes de família eram aqueles pacotes de família muito basiquinhos, pai, mãe, filho. Gente, hoje família são 2 homens, são 2 mulheres, são 2 homens e um filho, um cachorro. Então, assim, hoje o que é família para você? Quando eu falo pergunte para um ET, a pessoa vira para mim e fala assim: ah, eu tenho 3 tipos de pacote: o de família, o individual e o básico. Tá, vamos para a perguntinha básica. O que é família para você? Conte para o ET o que é família. Ou conte para uma criança o que é família. É esse tipo de questionamento, Dil, que a gente tem que fazer. O que é família para você? Porque tem lá uma família que não existe essa família. Era do passado. No presente. E qual que é a família do futuro? Né? Então, o que eu te digo é assim, isso é o que a gente faz. Para você apresentar para as pessoas, você tem que apresentar de uma forma que você conte uma história. Sempre você vai usar um storytelling para contar essa história para quem você está apresentando, para a pessoa entender. Ah, então no passado era assim. Por quê? Porque hoje a gente tem. Primeiro que a gente trabalha hoje, né? Eu sou da geração X, mas a gente cria produto para a geração X, para a geração Millennium, para a geração Z. Eu crio produtos, serviços para várias gerações, né? Para vários. Então, a gente entende, quando a gente estuda comportamento, que são muitos comportamentos da Z que são parecidos com o comportamento da X, né? Então, por isso que é legal você estudar o passado. Mas isso, de fato, né, é um estudo mais amplo que eu faço, e aí, quanto mais você se aprofunda, é o que você falou, né? Mais você consegue olhar de forma sistêmica, mais assertivo você é, né? Então, e ainda Sensacional. esse é o primeiro ponto, né? Porque isso aqui é só o começo do projeto, é o start do projeto. Vocês perceberam que a gente nem começou a projetar ainda, né? Já Não, viu a quantidade grande de coisas importantes que a gente precisa se preparar. E lembrando, viu, gente? Principalmente nessa fase de você estar apresentando para o cliente, comunicação não é o que você fala. Comunicação é o que o cara entende. Então você tem que fazer os devidos filtros, as devidas adaptações para que isso seja mais facilmente percebido por ele. Sim, sim. E a gente chega então à dica número 3, Giovanina, que é o seguinte: faça uma matriz CSD, certezas, suposições e dúvidas. Ou seja, a gente vai dar uma olhada agora em tudo aquilo que a gente descobriu até agora. Já entendi, eu já dei uma espalhada nas coisas, olhei um monte de informação, fui no presente, no passado, no futuro, olhei todos os personagens desse grande painel que eu tenho. E agora, Giovanina, o que eu faço? Então, o legal, gente, é fazer essa matriz com um time bem multidisciplinar, tá? Então, assim, se você é de uma empresa, quando você for. Então, a dica 2 foi quando eu apresentei tudo isso para o meu time. Apresentado tudo isso para o time, né, todo mundo já viu, então ó, existe isso aqui o mercado tem isso aqui, ó, a nossa solução, a gente estava pensando em ir para um caminho tal, mas ó, vamos pensar para cá. Então, assim, quando você olha tudo aquilo, você tem que sintetizar num caminho, porque a próxima etapa é a pesquisa com o usuário. Então, para você ir para uma pesquisa com o usuário, você tem que ter um roteiro pré-definido e nesse roteiro o mais assertivo possível para descobertas do usuário. Eu tenho clientes que falam assim: eu já conheço meu usuário, pode pular essa parte. Oi? Ok. Eu falo, oi?
Não, tá, eu entendi que você já conhece, mas a gente está olhando agora para um outro recorte, a gente está pesquisando coisas que você ainda não sabe, né? Então, é importante que essa etapa do CSD é uma matriz bem simples, gente. Pega um papel, coloca certezas, coloca de tudo que a gente viu, a gente tem certeza de que o cliente compra por preço. A gente tem certeza, o que você tem, o que de tudo isso você tem certeza? O que você supõe? Aí coloca aqui, a gente supõe isso. O que a gente ainda tem dúvida? A gente tem dúvida disso. É simples assim. Você coloca 3 linhas, tá? Não fui eu que criei essa matriz ela é usada já em atividades de inovação, em atividades onde você quer de solução de projeto. E aí você vai colocando, né? Você vai escrevendo, colocando um post-it. Então, por exemplo, é legal ter um time diverso, você ter um time de tecnologia envolvido, você ter o time, de repente, de RH envolvido, você ter o time de negócios, de vendas, porque quando você apresentou todo aquele primeiro estudo para eles, cada um tem um tipo de dúvida, ou cada um tem um tipo de suposição. E é legal essa discussão, porque às vezes, assim, acontece muito nos projetos, a gente tem uma informação lá e a gente fala assim, isso aqui eu tenho certeza. Mas aí o outro vira te questionando, tá, mas isso é uma certeza ou isso é uma suposição? Não, de fato, isso é uma suposição. E aí você vai ver que, quando você termina essa matriz CSD, você tem que ter... Você faz assim, você divide em 4 partes o papel, aí você coloca certeza, suposição, cara, de dúvida. Nossa, você vai escrever, que daí você percebe o quanto de dúvida você tem, né? E aí é legal, porque isso é o que me direciona muito para quando eu faço o roteiro da pesquisa, porque através daí eu falo assim, então a gente vai selecionar quem vão ser as pessoas que a gente vai pesquisar e com quem a gente vai conversar. Então a gente conversa com vários atores, por exemplo, eu estou fazendo um trabalho para uma empresa de franquias, tá? Ela vende franquias, tá? Mas quem que é o meu, quem são os atores envolvidos? Porque essa franquia, por exemplo, era uma franquia de vamos dizer, né, de chocolates. Ela é uma Cacau Show, mas a pessoa que vai atrás de uma franquia, né, ela vai para uma feira de franquia ou ela vai comprar uma franquia. Ela não está certa que ela vai comprar uma franquia de Cacau Show ou de chocolate. Ela busca do Boticário, por quê? Então tá. Então quem vai buscar a franquia está buscando franquia de presentes. Então eu posso ter uma franquia de chocolate, eu posso ter uma franquia, né, de presentes comemorativas, por exemplo, de um boticário e assim por diante. Então é legal você falar com pessoas que querem empreender, mas que não querem começar do zero, mas é legal você também falar com quem já é franqueado, né, de outras marcas, porque você fala, mas cara, mas tá, sei lá, é uma perfumaria, para que você vai falar com franquia de chocolate? Porque essa pessoa, primeiro que quando eu converso com uma pessoa de franquia de chocolate, eu entendo por que ela comprou essa franquia, quais são os diferenciais. Quando ela foi comprar, o que fez ela comprar, né? Então, todas essas questões, né? Eu, por exemplo, tá lá no CSD, na minha parte de dúvidas. O que fez ela comprar aquela franquia? Eu vou descobrir isso na pesquisa, mas na CSD eu levantei esse ponto. Então, isso vai ser um item das minhas perguntas. Né? Então, eu uso essa CSD como um direcionador para uma próxima etapa, que pode ser, se você já fez a pesquisa, se você já tem essa pesquisa de campo, você usa ela para essa, né, e você coloca, aí você vai, segue em frente e não faz a pesquisa. Eu, normalmente, uso ela como base de pesquisa para mim, mas tudo isso que eu estou falando aqui, ele não é, como você falou no começo do projeto, isso aqui não é linear, tá? Inovar não é sempre assim. Você pode, por exemplo, vamos dizer que eu tive uma mega ideia e essa ideia já está até prototipada, que é fazer uma base de celular, né? E aí eu começo já com a pesquisa, você compraria isso aqui? Com o meu protótipo na mão, entendeu? Então, o que eu estou falando é uma dica que é importante você percorrer essas fases, mas não precisa ser linear, tá?
Perfeito, Giovanina. Eu acho muito legal o que você está falando. Eu tinha dito que era uma masterclass. Não é, né, gente? Virou consultoria. Vocês estão se dando bem pra caramba, porque, olha, quanto custa essa hora aqui? Vocês já imaginaram, né? E a Isso Giovanina aqui muito gentilmente está trazendo isso, porque até faz parte do propósito de vida dela, sim, ajudar profissionais e empresas a entenderem o mundo que a gente vive. sim, Mas eu queria te falar uma coisa, Giovanina. Eu acho muito importante a gente, até mesmo assim, nessa época ainda de pandemia, de muito home office, a gente entender que é óbvio, né? O mundo digital permite que a gente conheça o mundo dentro da nossa casa, dentro do nosso computador, né? É muito comum a gente começar todo esse processo por um grande desk sim, research, né? Ou seja, a sim, grande pesquisa feita no nosso computador. Mas o mundo é maior do que isso, né? Então, eu queria chegar na dica 4 porque eu acho ela essencial. Apesar de tudo isso que a gente consegue acessar via o nosso computador, a dica 4 das 7 dicas em como tirar uma ideia do papel é: vá para campo, faça pesquisa com seus futuros clientes. É importantíssimo a gente tirar o bumbum da cadeira e ir mais perto do nosso target, né, Giovanina? sim, sim. Essa dica, Gil, é essencial, porque eu vou falar isso umas 200 vezes para vocês, assim, umas 200 vezes. A dica que é a próxima, né? Construa o produto certo. 42% das empresas falham porque o produto não tem necessidade nenhuma. Não tem necessidade nenhuma. E para que você vai fazer pesquisa de campo? Para entender a dor. Tem um jargão nas startups, o Dil, que diz assim: ame o problema, ame a dor do cliente, né? E por quê, gente? Porque assim, tem até um jargão que é muito interessante, que eu adoro esse jargão das startups, que é assim: esse problema que você encontrou, ele é um problema vitamina, analgésico ou antibiótico? Porque assim, é verdade, porque assim, vitamina, as pessoas não morrem, né, assim, de um problema, né, vitamina. Analgésico, esse problema é tipo, ela vai tomar um analgésico quando ela tá com muita dor, mas antibiótico, se ela não usar esse produto, ela morre, então ela vai ter que... Então, assim, a dor que você encontrou, como que é o processo de você encontrar um problema? Se você foi para a rua, conversou com várias pessoas e conseguiu detectar um padrão que várias pessoas têm esse mesmo problema, não é uma coisa que está claro para você, não é uma coisa que. Mas é uma coisa que surgiu. Você foi conversar com uma pessoa, ela tem esse problema. Você vai conversar com uma outra pessoa, ela tem esse problema. Com outra pessoa, ela tem. Putz, daí você pegou e falou: nossa, tá, muitas pessoas têm esse mesmo problema. Tá, e quantas pessoas no mundo têm esse problema? Olha, diversas. Como que eu posso resolver esse problema de uma forma super disruptiva? Putz, assim, então, claro que isso, o como eu posso resolver de uma forma disruptiva é para depois, mas é para aqui você já começar a perceber para que você vai a campo. Você vai a campo para achar problema. É só para isso, gente. Você vai entender o comportamento das pessoas, entender para elas o que é um ganho, por que é importante para ela ter esse produto ou não, né? Às vezes você vai entender dores profundas, sentimentos profundos, comportamentos culturais que fazem a pessoa, que levam a pessoa a seguir aquele caminho. Então, por exemplo, que ela não consegue se desprender com o tal que a gente está comentando, lavar roupa, ou fazer isso. Por que ela não usa uma lavanderia? Porque ela aprendeu, nossa, que todo mundo tem máquina de lavar dentro de casa, mas é normal, nos Estados Unidos todo mundo tem máquina de lavar dentro de casa? Não, porque é cultural. No Brasil, todo mundo tem máquina de lavar dentro de casa. Mas cada vez as casas estão menores. Então, não é melhor a gente, de repente, pensar em ter uma lavanderia, o espaço de lavanderia ser um espaço de convivência dentro de casa e lavar roupa fora? Mas lavar roupa fora é caro. Quem disse que você já fez um teste? Porque às vezes lavar roupa fora é mais barato do que toda a mão de obra de água, luz, alguém lá lavar. Então, tudo isso você entende em comportamentos, você descobre necessidades, você descobre desejos não verbalizados. E pesquisa, gente, é uma coisa assim, tem várias. A pesquisa etnográfica, que é a pesquisa que você de fato mergulha no campo, é uma pesquisa que horas você vai lá e conversa com as pessoas, hora você vai lá e você só observa as pessoas. Então, pense
que a pesquisa é aonde você, de fato, vai descobrir o ouro do teu projeto. Se você pular esta parte, você vai pular uma parte muito importante que acelera o teu projeto. Então, não pulem essa parte. Se você já tem a pesquisa, tudo bem, mas é muito importante você entender os ganhos e dores que são essenciais para as pessoas, juntar isso com fatores culturais, com fatores físicos, com sentimentos que levam a isso, para você conseguir, de fato, ter informações importantes, que aí é o próximo passo para a gente construir a persona. E uma coisa muito importante, eu coloquei algumas regras aqui de ouro, tal, mas assim, uma que eu falaria importantíssima: não enviese nunca a pesquisa. O que é enviesar a pesquisa? Por exemplo, a pessoa falou uma coisa e você não escreve o que a pessoa falou, você escreve o que você acha daquele assunto. Não. Você sempre, na hora que a gente está criando, assim, o que você ouviu, o que você viu, citações da pessoa e como ela lida com tal situação. Então, quando você escreve alguma coisa, você fala assim, tá, mas isso de fato veio da pesquisa? Não, então eu não posso tomar como verdade isso. Se veio da pesquisa, tudo bem, entendeu? Mas você pode falar, não, essa é a minha opinião, aí tudo bem, se é a sua opinião. Mas você não pode falar assim, não, porque isso saiu na pesquisa. Claro que a sua opinião tem valor, mas são duas coisas diferentes. A sua opinião e o que você viu na pesquisa. Se a gente está criando um produto para quem? Para você ou para aquelas pessoas? Para aquelas pessoas aquilo é importante? Então não sei. Aqui, gente, já é assim, a gente brinca, né, Isso aqui é um grande fator, Gil, até para que a gente possa, às vezes, tem duas ideias muito legais, tá? Que a gente quer levar para o cliente, né? Só que são duas ideias muito legais que a gente acha muito legal, né? Às vezes, tá, mas para o usuário, qual dessas duas é a melhor? Aí pronto, já é o fator de escolha. Porque não é para a gente que essa ideia tem que ser melhor, né? Então, eu acho que aqui já é um grande fator importante que a gente serve para até um fator de decisão. Que ideia que a gente leva para cliente? A que o usuário mais ama. Ponto. Sensacional. Giovanina, tá incrível essa grande aula que a gente está tendo a respeito disso. E tem mais, a gente deve fazer até uma coisa muito legal. A gente vai dividir esse conteúdo, que é um conteúdo muito grande, a gente já chegou só na metade, gente. A gente vai dividir isso em 2 programas, onde vocês poderão ouvir o primeiro e depois vocês vão poder ouvir o segundo. E tem mais, gente. Eu não tenho tempo de ficar assistindo no YouTube. Gente, põe lá e vai ouvindo. Finge que é um podcast que tá ótimo, vai funcionar do mesmo jeito, tá bom? A gente acha que esse assunto é tão legal e tão longo até, para a gente poder dividir tantas coisas, ela está trazendo muitas dicas, que a gente vai fazer de uma maneira diferente esse 7 por 1 se dividir em 2. Vão ser, na realidade, 14 por 1. A gente vai até essa dica número 4 aqui hoje, e na semana que vem, a Giovanina já está programada, ela continua com as demais dicas e uma dica bônus, que ela é muito gentil, muito bondosa e vai trazer para nós uma dica bônus. Pode ser assim, então, Giovanina? Beleza, estou animada, muito legal. Então, pessoal, é o seguinte, a gente vai falar de persona, a gente vai falar de cocriação, a gente vai falar de prototipagem e como você monta o seu MVP para colocar a sua ideia na rua. Então, vem com a gente e não perde essa aí, não. Sensacional. Vejam só, gente. Então, acho que foi muito legal, porque com essa divisão, a gente veio primeiro da base, né, Giovanina? Que, assim, é o trabalho de pesquisa, de imersão dentro do problema, da situação do cliente em todas as suas variantes. E aí, no próximo capítulo dessa série, a gente tem o quê? Como você traduzir isso realmente em inovação, em ideia, como definitivamente tirar ela do papel. Ou seja, antes de mais nada, a gente não tirou nada do papel, a gente pôs coisa no papel. Agora a gente vai tirar dele. É isso, né, Giovanina? É isso. Basicamente, a gente está passando por todas as etapas aqui do Design Thinking, que vai até a criação, e depois como a gente junta isso no ágil, como a gente, de fato, prototipa, cria o MVP
e aí erra rápido, e aprende rápido, e coloca isso para andar. Então, tudo isso na próxima semana. Muito obrigado, Giovanina. Eu só tenho que agradecer, primeiro, não só pela generosidade, pela profunda experiência e inteligência em dividir tantas coisas legais com a gente. Tenho certeza que todo mundo está gostando. E na semana que vem a gente continua com esse assunto, fechando toda essa história de tirar a ideia do papel. E a Giovanina, é óbvio, vai estar aqui dando mais um show, mostrando tudo que ela sabe, trazendo inúmeras dicas, dando exemplos e fazendo com que a gente realmente saia desse 14 por 1 com conhecimento de sobra para poder tirar uma ideia do papel. Certo, Giovanina? Então, até a semana que vem. Até lá. Muito obrigado, pessoal. Boa noite, bom final de semana e até semana que vem. Tchau.